Bom, na semana passada, então, nós tivemos, a Estela e eu batemos um papo, ela entrevistou, nós falamos uma série de coisas, e estava programado, né, mas não deu tempo, nós já imaginamos que não iria dar tempo, e de fazer um bate-papo com vocês sobre o livre-arbítrio e a vontade do Pai. E esse assunto realmente é bastante controverso, porque quando se fala de livre-arbítrio, cada um tem uma opinião, cada um acha alguma coisa, e a gente descobre que o nosso livre-arbítrio ele não é tão livre assim como a gente imagina, né? O próprio livro faz algum comentário que nós temos um relativo livre-arbítrio. Então, hoje a ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio. Primeira coisa importante que a gente tem que ver, eu fico brigando com essa barra aqui, nós somos seres humanos, né? E eu vou dividir esse ser humano em 3 fases, ok? Primeiramente, o que nos chama a atenção é que nós temos um corpo evolucionário de origem animal. E o livro de Urântia nos informa que isso daqui é um veículo eletroquímico, então nós somos totalmente gerenciados, esse corpo funciona através da química e da eletricidade. Quando nós nascemos, nós recebemos uma carga genética, né? Isso daqui não é à toa, assim, ela vê uma carga genética da nossa ancestralidade. Nós somos seres com base em memória, talvez tenha outros seres lá que não tenham base em memória, mas nós somos seres totalmente com base na memória, e o que nos dá um senso de eu. Quando nós nascemos, nós recebemos as crenças da família, aprendemos, todos os nossos aprendizados desde pequenininho, eles são com base em padrões sociais e provavelmente religiosos e muitas vezes políticos. Geralmente na infância nós ganhamos nossos grandes traumas devido aos recalques impostos pelas crenças, amigos e familiares. Nós somos educados que existe um senso de obrigação, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo outro, a gente tem que seguir regras. E esse senso de obrigação, muitas vezes, emocionalmente, né, que emoção é pura química, nos causa medo, vergonha e ameaças, culpa, um monte de coisa. E quando nós estamos sob efeito de drogas, bebidas, nós temos ainda mais. O nosso senso de eu é alterado, porque você está colocando outro tipo de química dentro de você, e o nosso senso de eu, que a gente tem como base na memória, é totalmente alterado. E nós temos um tagarela interno. E nós chamamos este corpo daqui para baixo, nós chamamos esse plano onde nós vivemos de plano material finito, onde nós temos um eu inferior. Um eu inferior, que é um ser composto da genética, da memória, de tudo, e que tem esse senso de eu com base em toda esta carga que nós recebemos aqui. Por outro lado, eu vou pôr a consciência como na cabeça, nós temos uma cabeça que tem uma consciência. E essa consciência, a grande característica dela é que ela é consciente de ser consciente. Então, nós somos conscientes que nós temos uma consciência. E isto, segundo o livro, vem da personalidade, que é uma dádiva do Pai que nos dá esta personalidade. E esta personalidade, para ela poder se manifestar, ela projeta a sua identidade no corpo físico. Então, ela acredita no começo, né, até você ter um pouco mais de consciência quando você já está adulto, que este corpo evolucionário de origem animal é ela, sou eu de verdade. E como eu falei, todo o nosso senso de memória é baseado nesse eu. E o nosso tagarela interno, ele fica o tempo inteiro andando, lendo a nossa memória e vai repetindo essas crenças, os aprendizados, vai pondo para fora os traumas, para que esta consciência
de alguma forma, possa ir resolvendo esses traumas que nos incomodam devido à forma evolucionária escolhida como experiência pelos seres que cuidam da criação. Por que que é assim? Eu não sei, mas a grande verdade é que nós não temos escolhas. Se nós olharmos o fato em si, você não sabe o porquê nasceu homem ou mulher. Existem 500 mil explicações, mas você não sabe por que nasceu homem ou mulher. Você não sabe por que nasceu em determinada família. Então, você recebe tudo isso daqui como herança. E acima da nossa cabeça, na supramente, nós temos o chamado plano chamado espiritual, que é oposto a este daqui, onde está o eu superior. E esse eu superior, como bem o livro nos informa, o pai quer ganhar experiência, o livro diz que o pai tem tudo, mas não tem a experiência. Então, ele criou o plano finito, este eu inferior, este plano evolucionário, para que ele tenha experiência e para que esses seres de origem animal possam escolher, por livre e espontânea vontade, ir para o plano espiritual. O plano espiritual é o plano da unicidade. Todo mundo que atinge aqui se sente uno, se sente conectado com todos os seres. Quando você está no plano abaixo do espiritual, nós estamos na polaridade. São os polos, são os opostos. É o oposto. Nós estamos com uma guiança de um fragmento do Pai como eu superior, e estamos vivendo num mundo onde tem um eu inferior totalmente inconsciente de quem ele é. E com toda esta carga genética e emoções que ele tem aprendizado do mundo, que ele tem como origem do mundo animal, como raiva, como gula, como ódio, como todas aquelas emoções que, teoricamente, nós chamamos de negativa. E, teoricamente, o eu superior, o Pai universal, ele manda um monte de pessoas virem educar este ser aqui, que nasce, simplesmente você ganha uma vida de presente. E a coisa interessante em relação a este ser é que ele está entre a unicidade e a polaridade. Então, ele tem a capacidade de tomar decisões. A gente sabe que o reino animal age apenas por instinto, mas o que nos diferencia é a capacidade de ser consciente, que somos conscientes de tomar decisões. Quando nós tomamos decisões, esse plano espiritual, este eu superior, ele faz o quê? Ele, com estas decisões, e não sabemos de que forma, ele cria um corpo que nós chamamos de alma. E esta alma, o livro nos diz que, com o tempo, esta personalidade, ela deveria tirar a identidade do corpo físico e passar esta identidade para a alma. Por que que nós temos que fazer isso daqui? Porque, apesar de estarmos aqui no corpo, no plano material, finito, no eu inferior, este plano aqui está evoluindo para o superior e para o espiritual. Então, se você não criar esta alma, você não tem como ascender no universo após a morte. Não tem. Para onde você vai se o próprio plano inferior está se espiritualizando, ele está indo de volta, ele está se elevando? Para onde vai alguém que tem um corpo animal quando morre, se não tiver uma alma, um corpo mais sutil, que possa efetivamente permitir que ele evolua? E logo após, na fusão, né, quando nós nos fusionarmos com o eu superior, esta personalidade, ela projeta a identidade no eu superior. Pois bem, com base nisso aqui, eu pergunto para vocês, apenas por curiosidade, nós temos livre-arbítrio? Sim, temos. Como temos?
Nós temos livre-arbítrio de verdade, o que eu estou dizendo no seguinte sentido: se realmente nós temos livre-arbítrio, por exemplo, de não escolher fazer a vontade do Pai. Eu vou ter continuidade no universo, sendo que o plano do universo de ascensão é quando você morre, você passar para o plano superior? Olha, o que o André falou gente... está correto. Nós temos livre-arbítrio para decidir a continuidade ou não da nossa existência. Eu acho que O nosso a gente livre-arbítrio tem, mas de verdade a gente não tem. É relativo, né? Exato, Desirê, exato, Estela. O nosso livre-arbítrio, de acordo com o que estudamos no livro de Urântia, eu não estou discutindo outras filosofias, outras religiões, ele é totalmente relativo. Porque a única coisa que nós podemos decidir é se vamos ou não continuar a nossa existência. É limitado. Nosso Ele é limitado. Ele é totalmente limitado. Por isso que os reveladores falam que nós temos um relativo livre-arbítrio. A gente não pode fazer o que quer. A gente não pode decidir, olha, eu quero continuar vivo e não fazer a vontade do Pai. Não existe essa opção. Então, a nossa questão não é a questão se temos ou não livre-arbítrio, e sim se eu quero seguir vivendo ou não, se eu quero fazer a vontade do Pai ou não. Os seres de Avona não têm essa possibilidade. Eles nascem perfeitos, diz, também o livro nos diz que eles são muito curiosos com relação ao que a gente passa, desse fato de você não só saber o que é fazer a vontade do Pai, mas eles não têm essa possibilidade, e nós temos. Ô, Marcos, e se tudo bem, se eu suponhamos que eu decidi não fazer a vontade do Pai, e aí? Teoricamente, a sua existência cessa. Então isso não é livre-arbítrio também, isso é imposição. Tem livre-arbítrio, exatamente. Não, mas se eu quiser continuar sem fazer a vontade dele, não tem essa escolha, então isso é imposição, não é livre-arbítrio. Perfeito. Acontece que o universo só tem um empregador que chama-se Pai Universal. Ou você segue as regras, ou você não segue as regras. Então, até aí não tem livre-arbítrio, porque ou você escolhe ou não escolhe. Ou você escolhe para continuar, ou você descontinuado. Você deletado. Perfeito, exatamente. Então, não tem livre-arbítrio. Esse é o ponto que eu queria chegar na nossa discussão, antes de definir livre-arbítrio, uma série de coisas. Então, mas se você escolhe ou não, se você escolhe ou não escolhe, você tem livre-arbítrio. Perfeito, César. Mas o livre-arbítrio é limitado, limitadíssimo. Vamos supor que eu escolhesse não querer fazer a vontade do Pai. Eu quero seguir minha carreira sem fazer a vontade dele. Ficar num canto lá, quero ficar nas Bahamas da Morôncia, eu quero ir para lugar nenhum. Quero ficar lá tomando água de coco na Morôncia, quero ficar lá tomando um banho de mar, não quero ir. Ele não tem esse direito. Eles estão me podendo esse direito. Não, você não tem esse... Peraí, vamos deixar bem claro. Pelas informações que nós temos, né, por tudo que nós estudamos, nós não temos esse direito. Então, não tem livre-arbítrio. Perfeito. Da mesma forma que você não escolheu nascer, por mais que as doutrinas espíritas tentem achar explicações, você não sabe por que nasceu nessa família, você não sabe por que você veio como homem, você não sabe. Olhando um fato de verdade, somente os fatos, nós recebemos um corpo, recebemos a vida e uma personalidade consciente, e esta personalidade tem que optar fazer a vontade do Pai. Então, a gente tem que encarar o livre-arbítrio desta forma. Porque essa história que a gente tem livre-arbítrio, você não tem um lugar no espaço que não... Se tudo partiu do espírito, tudo vai voltar para o espírito. Não tem como uma partícula não voltar para Deus. Essa é a questão. Se tudo é Deus, se tudo é eu sou, não tem como uma partícula se desgarrar do próprio eu sou. Aí a gente vai cair naquela teoria do budismo, que nós voltamos a integrar o mar do todo. Nós somos gotas do mesmo oceano que vai voltar novamente para o mesmo oceano.
Perfeito. E aí. Isso não é escolha, isso daí é o destino nosso. É o destino nosso, perfeito, Morelli. E você levantou um ponto legal, porque quando eu mostrei aquele desenho que você tem que projetar a sua identidade no ajustador do pensamento, quando você chega a finalitor, a personalidade projeta a identidade no próprio Pai Universal. Então, você retorna ao Pai Universal aquela personalidade com experiência, que é exatamente o que o Pai quer. Que voltemos, que essa personalidade que somos nós, voltemos ao Pai com experiência. Aí cabe o que Jesus falou, vós sois deuses. Se você optar por, é verdade. Não, quer dizer que tudo nós somos partículas dele e voltar para ele mesmo. Exato, perfeito. Então não cabe no livre-arbítrio lugar nenhum. Eu sou ele, ou entre aspas, sou ele experienciando para voltar para ele mesmo. Perfeito. Mas é o próprio Pai se experienciando. Eu acho. Aqui nós temos mais livre-arbítrio, eu acho, que lá em cima. Claro que as consequências também serão maiores do que eu fizer aqui. Mas aqui eu tenho mais opções. Aqui eu posso fazer o que o Morelli disse. Se eu quero trabalhar, eu trabalho. Se eu não quero, eu não trabalho. Tá, tudo bem, vou sofrer as consequências. Se eu quero ficar lá nas Bahamas, eu fico. Depois que eu for lá para cima, minhas opções vão se restringindo. Isto. Agora, isto é uma coisa negativa? Não necessariamente. Esse que é o ponto, porque muitas vezes eu me debatia com essa história de falar, cara, mas isso é assim, isso é assado. E aí você fala, peraí, tá bom, isso daqui é a forma que o Pai e o universo estabeleceu de se desenvolver. Ele está nos dando a oportunidade de participar da glória divina. Aí, e tem uma coisa importante que a Estela tocou, o livre-arbítrio em si, ele é mais limitado, num certo sentido, mas quanto mais confiável você for, você vai ter maior capacidade de livre-arbítrio. Só que as consequências de um livre-arbítrio, elas podem ser catastróficas, e nós estamos sentindo aqui na Terra, no nosso planeta Urântia, o que é uma consequência de um livre-arbítrio catastrófico, como foi Adão e Eva, e como foi Lúcifer. Então, quanto mais você cresce em livre-arbítrio, e por isso que nós somos tão limitados, as consequências dos seus atos vão tomando proporções cada vez maiores. Por isso que nós somos educados durante todo o processo de livre-arbítrio até o paraíso. Né? Isso nunca vai acontecer, mas imagine se o Micael se rebela. Isso é um caos. É um caos. Lúcifer se rebelando já foi um caos para nós. Olha o sofrimento que nós estamos passando. Então, a sua responsabilidade, ela vai crescendo conforme você vai evoluindo. Por isso que o nosso livre-arbítrio aqui existe, mas é limitado e relativo à nossa vida, a nós. Mas, é importante nós cuidarmos de nós mesmos. Dalmolin, eu acho que a resposta está no filho pródigo. Eu acho que a parábola do filho pródigo também mostra exatamente a resposta do livre-arbítrio. Ele pediu para o pai para vir. Passou por todas aquelas experiências e foi preciso comer a comida dos porcos para despertar e voltar. E depois que ele vai adquirindo consciência, claro que vai ficando cada vez mais leve, né? Que é o mais difícil, né? Aqui é que o indivíduo vai realmente passar por experiências catastróficas, às vezes, para poder tomando um choque aqui, outro ali, para ver se acorda. Né? Mas nós temos que... Claro que à medida que ele vai... Dá licença um pouquinho. Então é impossível, Dalmolin e Ângela, nós desistimos no meio do caminho? Já está traçado tudo? Não, você pode escolher se você quer seguir ou não. Você vai escolher lá nas Morôncias, se você vai se fusionar ou não. Nós somos uma fagulha, esse eu. Tá.
superior. Não, não nós somos uma personalidade. Peraí, nós somos uma personalidade que é algo do Pai, que também ninguém entende, e nós temos um fragmento do Pai que vem educar esta personalidade. É que nem você tivesse um filho e você vai educar o seu filho. Então, esse é mais ou menos isso. Esse exemplo que a... Como é que é? Angélica deu. Angélica, do filho pródigo. Então, não tem como. Ele vai voltar de qualquer forma. Não. Por exemplo, o filho pródigo poderia ficar lá, então, não voltar mais. Não. Se você for iníquo... Se você for iníquo, a alma é extinta e a tua personalidade, nada é perdido no universo. Esta personalidade que decidiu não seguir a vontade do Pai, ela é integrada ao Ser Supremo, que é o nosso Deus em formação. Então, não está perdido nada. A única coisa que é perdida no certo sentido, é a alma, que é a criação que o eu superior faz junto à personalidade, só. É isso que é perdido. Tá? Então, é bom a gente ter essa consciência, porque a nossa opção é fazer a vontade do Pai, se você tem isso no coração. Você pode escolher não fazer, não há problema algum. É uma opção sua. Mas é importante a gente saber que o nosso melhor caminho é fazer a vontade do Pai. Agora vem aquela pergunta, né? O livre-arbítrio é a vontade do Pai. Como é que você chega em tudo isso? Então, aqui, a coisa importante entre a questão do plano espiritual, o eu superior e o eu inferior, é que esta consciência, este eu consciente, ele tem que educar os impulsos que ele herda aqui neste corpo evolucionário de origem animal, usando a razão e o pensamento, que é algo que o plano espiritual nos ensina, que vem todos os seres descendentes ensinar esses seres humanos a crescer em espírito, isto é, a vencer esta matéria inferior, para que possa elevá-la de volta ao plano espiritual. Então, o nosso grande trabalho é exatamente este eu, saber educar os impulsos, né, as emoções, utilizando a razão e o pensamento e trabalhando junto. Esta daqui é a polaridade, que é a mesma polaridade que eu mostrei aqui para vocês. Os nossos valores que os seres nos trazem, os valores do espírito, com relação aos valores da matéria, com as tendências da matéria, bem da verdade, né? Que é o egoísmo, que é tudo para mim, que é o ódio, que é a guerra, que é aquilo que a gente vive. Vale sempre lembrar que nós estamos num planeta isolado e que no universo não existe essas questões tão sérias como existem aqui, tá? A evolução não precisa ter tanta maldade no planeta como nós temos aqui em Urântia para você evoluir finalitores. É que nós estamos em casos extremos. E quando você vai entender o que é o livre-arbítrio, olha que interessante, o livre-arbítrio, se você olhar lá no Wikipédia, olhar no Google, é a capacidade de escolha autônoma, realizada pela vontade humana, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. O livre-arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa ou política que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença e ou valores, né, de uma vida após a morte. A expressão livre-arbítrio costuma ter conotação objetiva, subjetiva ou paradoxais. No primeiro caso, objetiva, as conotações indicam que a realização de uma ação física ou mental por um agente consciente não é completamente condicionada por fatores antecedentes. Já no segundo caso, as subjetivas, elas indicam o ponto de vista da percepção que o agente tem de que a ação originou-se na sua vontade.
Ter percepção é chamado algumas vezes de experiência de liberdade. Pois bem, olha o que ele diz, não é completamente condicionada por fatores antecedentes. É possível você não estar condicionado pelas causas antecedentes se você está num corpo material? Não. A não ser que você abra completamente a sua mente, que se esqueça completamente o plano espiritual possa atuar, não é. Você sempre vai estar condicionado pelos fatores antecedentes. Porque você tem uma memória, porque você tem uma carga genética, porque você tem uma educação, né? E já no segundo caso, as subjetivas, elas indicam o ponto de vista da percepção, que eu falei, que o agente tem da sua ação, que a ação originou-se na sua vontade. E aqui é importante a gente entender o que é percepção. Porque a percepção, ela compreende duas fases, a da compreensão e da interpretação. Então, quando eu falo em compreensão, eu analiso estritamente um ensinamento, escrito ou falado, compreendendo de forma objetiva as frases e ideias presentes. É uma decodificação do que está realmente escrito ou falado. Por exemplo, ama teu próximo como a ti mesmo. Ponto. É isso, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Todas as informações estão presentes no texto. Ele preza pela objetividade, e quando você vai expressar, você pode dizer, Jesus sugere ou afirma que ama teu próximo como a ti mesmo. O texto informa o quê? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ponto. É só isso. Já quando a gente entra e a gente leva em consideração todas as nossas causas antecedentes, que são essas daqui, nós vamos entrar no campo da interpretação, que é aquilo que se conclui sobre o ensinamento. É a maneira que o leitor interpreta o conteúdo, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Então, aqui eu tenho uma realidade. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aqui eu faço conexões. Mas o que significa amar o próximo? Quem será meu próximo? Mas eu não gosto daquele vizinho, ele não é meu próximo. E aí eu entro na interpretação. A informação está fora do texto ou além do texto, mas possui forte conexão com ele. Trabalha com a subjetividade, com o nível de consciência do ser. E aqui tem uma coisa muito legal, porque aí você entende que a evolução, ela sempre, a misericórdia, tudo, ela sempre vai estar atrelada com o nível de consciência do ser, independente se é alto ou baixo. Se você decide sempre pelo teu mais alto nível de consciência, você está decidindo pela vontade do Pai, por mais baixo que esse nível de consciência seu possa ser. E quando você expressa isso, ele fala assim, ó, conclui-se do texto que devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque senão a gente vai ser julgado com a mesma intensidade com que nós julgamos. Aí eu já estou acrescentando isso daqui. O texto permite deduzir que e assim por diante. Então, a percepção, ela está sempre atrelada a uma compreensão e a uma interpretação. O livro fala isso. Ó, tem um exemplo legal no livro, que eu usei até no encontro, que é o seguinte. Ele diz assim no documento 55, parágrafo 3, item 11. Entretanto, há penalidades certas e inevitáveis ligadas à essência mortal. Em tais planetas evolucionários avançados, aqui ele está comentando sobre os planetas em luz e vida do terceiro estágio. Quando um mundo estabelecido progride depois do terceiro estágio de luz e vida, todos os seres ascendentes estão destinados, antes de atingirem a próxima fase do setor menor, a continuidade, a cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios anteriores de evolução. Por que isso daqui é feito? Porque aqueles seres, eles já estão em tal ponto avançados que eles não sabem o que é ser egoísta como nós somos aqui.
Eles já estão num tal ponto de espiritualidade, já não tem mais necessidade do mundo das mansões, eles já evoluem no planeta de origem deles a níveis acima do mundo das mansões, que eles têm que cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios anteriores. Para quê? Para aprender. Para eles aprenderem o que são esses estágios anteriores de evolução. E com base nesse parágrafo, eu peguei um exemplo. Digamos que este ser aqui, ele nasceu numa família de ufólogos. Então, ele fala assim, olha, eu desde pequeno fui ensinado que existem vida extraterrestre, que eles visitam o nosso planeta, que, nossa, para mim isso é uma verdade incontestável. Por outro lado, ele pode ter nascido numa família de ateus, ou numa família que acha que de crentes extremamente religiosos, que eu não creio que seres do outro mundo visitem o nosso planeta. Para ele é impossível. E ele também pode ser um cientista ou um pesquisador. Ele, com o tempo, se formou um cientista, um pesquisador, então ele deixou de lado as crenças dele, do sim e do não, e resolveu se tornar um pesquisador. O que acontece se uma pessoa crê em ufologia? Como é que ela vai ler, por exemplo, esse parágrafo do livro de Urantia? Ela vai dizer assim, ó, o livro de Urantia confirma de forma incontestável. Eu sempre acreditei e agora tenho a confirmação. As naves que vemos são reais e há muita negação por parte dos governos. Conheço muitas pessoas que já viram diversas naves. Ele não vai discutir. Mesmo que ele não tenha visto nada, ele fala, o livro confirma a minha crença. Por outro lado, assim como umas pessoas responderam para mim, uma pessoa que não crê, fala, mas no livro não diz que eles vêm ao nosso planeta. Veja, então, não importa, mas ele já vai dizer assim para contestar o que acredita, mas o livro não fala que eles vêm para o nosso planeta. Ou que eles são os estudantes observadores e não estão aqui. Não é possível viajar em grandes distâncias no espaço. Tudo isso é teoria da conspiração. Se você conseguiu se educar e se tornou um cientista, você lembra de um parágrafo do livro que fala assim, olha, me lembro que os seres humanos não são elegíveis para o transporte seráfico, então eles têm que se locomover de alguma forma para fazer essas visitas, né? Aí eu vou me perguntar, como eu não digo nem sim que existe, nem não. Eu vou perguntar, como será o sistema de transporte deles? Será que eles seriam visíveis para nós? Que tipo de serviço eles prestariam em planetas atrasados? Podem eles assumir forma humana como a nossa? Está vendo a diferença do que é você entender um texto? Então tá, vai pro curso aí. Tá bom, tá, beijo. Vocês conseguem entender a diferença que é você ler um texto e você querer que esse texto ou ele corrobore a sua crença de alguma forma, ou você pesquisar aquilo lá. Eu sei que não precisa pagar uma fortuna para o Elon Musk para ir para outros planetas, se a gente vai poder ir de graça depois. É lógico. Por exemplo, aí, quando você vai fazer isso, eu sei que o Einstein falou que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu racionalmente entendo. Mas eu não posso criticar essa equação, porque eu não conheço, eu não estudei, eu não sei o que isso significa. Mas eu sei que ela é um fato, comprovado pela ciência. Mas eu não posso dizer isso não é verdade. Ou eu posso dizer isso é verdade. Eu não estudei. Então, quando você vai pegar qualquer coisa, qualquer crença, qualquer leitura, questione. Isto é verdade? Como se encaixe? Pesquise, vai estudar mais. Porque aí você chega mais próximo à verdade. Não compre qualquer crença à toa. Ah, porque os religiosos têm dito há 2000 anos para fazer isso. Por quê que eu preciso acreditar nisso e seguir isso? Porque aí o meu livre-arbítrio fica totalmente limitado às causas antecedentes. Então, se eu quero ser livre, eu tenho que questionar. Eu gosto bastante do Sadhguru. Eu assisto muitas coisas dele,
E outra coisa, outro dia perguntaram para ele, mas por que você, de um ser humano normal, se transformou no Sadhguru? E ele respondeu, porque eu nunca aceitei a educação natural. I am uneducated, ele fala. Eu não fui educado. Ele falou, enquanto eu estava na escola, eu fugia e ficava olhando os pássaros. Então, ele não aceitou aquela educação que queriam impingir para ele. Com isso, de alguma forma, eu não sei como, ele conseguiu uma conexão com o mais alto, onde ele fala, eu sou direcionado pela vida. Aonde a vida me manda, eu vou prestar serviços, ponto. E fala de acordo com aquilo que aquelas pessoas precisam ouvir. Então, entre aspas, ele se tornou um saco vazio, preenchido pelo plano espiritual. Entende a diferença? Em vez de ter aquela briga do meu eu inferior, não, porque não pode ser assim, não sei o quê, ele não deixou de ser um ser humano, ele não deixou de ter causas antecedentes, só que ele conseguiu se esvaziar e deixar que aquela consciência superior experiencie o mundo, que é o que nós temos que fazer. Nos abrirmos à consciência superior. Por isso, fazer a vontade do Pai. E, obviamente, que quando você entra nessas discussões, o que acontece? Dá briga. E foi exatamente o que aconteceu no encontro. Começou a turma que acredita contra a turma que não acredita. E eu só fiquei observando os vários argumentos de todo mundo e falei, cara, aonde isso vai levar? A lugar nenhum. Né? Porque se você está preso às suas causas antecedentes a toda a educação da sociedade, não que não seja necessária, o que acontece são disputas por posições. Eu creio, eu não creio. Eu aceito, eu não aceito. Isso daqui é o 6 ou é o 9? Se um olha de um lado, o outro olha de outro, a gente nunca chega na verdade como um todo. E a briga é essa daqui. E aconteceu exatamente aquilo lá. Tá? Foi super interessante, eu só assim depois falei, pessoal, aí o que eu pus até isso daqui, aí o pessoal pega o livro e joga parágrafos na pessoa. Não porque o parágrafo tal fala isso, não porque o parágrafo tal fala aquilo outro. E todo mundo fica no plano inferior do ego, discutindo nada. E uma coisa super importante que nós temos que entender é que isto a ciência já comprovou, que há vieses cognitivos. A ciência mostrou que tendemos a cometer todos os tipos de erros mentais chamados de vieses cognitivos, que podem afetar nosso pensamento e nossas ações. Isso é tão verdade que vocês sabem que quando uma mentira é repetida consistentemente, as pessoas passam a acreditar nela. Que as pessoas já fizeram experiência com jovens, com pessoas um pouco mais velhas, que eles começaram a repetir, mas você lembra aquele fato na tua adolescência, onde você comeu aquilo ou fez aquele negócio? Fala, não fiz isso. Aí o pessoal foi repetindo e o cara falou, nossa, eu lembro mesmo, cara, aconteceu isso. Ele cria uma narrativa, como se aquilo fosse verdade. Então, isso daqui são os vieses cognitivos. Esses preconceitos podem nos levar a extrapolar informações de fontes erradas, buscando confirmar crenças existentes ou deixando de lembrar os eventos de maneira como realmente aconteceram. E aqui está muito bem claro essa parte, porque a nossa memória, a nossa memória toda, ela é praticamente de fontes eletroquímicas. Quando você lembra de um fato passado, você não vive aquele fato passado. Você reconstrói com o colorido que você acha. Tanto é que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Não é assim que se fala? Sempre quando você vai contar, você nunca conta o fato e exatamente como ele aconteceu. As pessoas que vão recebendo, elas interpretam e vão passando para frente de formas diferentes. E a ciência, ela já conseguiu agrupar 188 vieses cognitivos conhecidos existentes. Para vocês terem uma ideia de como a gente pode alterar a verdade, aquilo que a gente considera como é verdade. E a falha no raciocínio humano, ligada ao conceito
Preconceito cognitivo. O que é um preconceito cognitivo? Os humanos tendem a pensar de maneiras específicas que podem levar a desvios sistemáticos de fazer julgamentos racionais. Pô, mas minha mãe sempre me disse que eu tinha que fazer isso. Tá bom. Mas por que eu tenho que fazer, né? Essas tendências geralmente surgem de atalhos de processos de informação, quer dizer, você não tem informação completa, a capacidade limitada de processamento do nosso cérebro, e aquele quer dizer provavelmente da nossa memória, as motivações emocionais ou morais. Então, se você tem teve uma vida criada dentro da religião, e principalmente das religiões extremamente que viraram seitas, você vai ter motivações emocionais e morais imensas ao tomar alguma decisão. Distorções no armazenamento e recuperação de memória. Os preconceitos cognitivos têm sido estudados por décadas por acadêmicos nos campos da ciência cognitiva, psicologia social e economia comportamental, mas são especialmente relevantes no mundo repleto de informações de hoje. Eles influenciam a maneira como pensamos e agimos. Bom, é só você olhar a questão da direita e da esquerda no mundo. É só você olhar o que está acontecendo na Ucrânia, entre o massacre que eles falam lá em Bucha, e a Rússia nega, e as fotos do satélite mostram o que aconteceu, e ninguém sabe, porque a melhor forma de você desviar da verdade é você falar o oposto e causar confusão nas pessoas. E esses atalhos mentais e racionais podem levar a todos os tipos de problemas na vida pessoal, empreendedorismo ou gerenciamento. Não existe uma maneira simples de contornar os instintos humanos básicos, mas uma coisa que podemos fazer é entender os erros específicos que cometemos e por quê. Então, veja, a questão é sempre você tomar consciência do que fez e analisar aquele fato. É o único caminho que você tem de poder descobrir a verdade. Por exemplo, um dos vieses cognitivos, eles chamam de decadência, né? Que a gente sempre acha que a humanidade tem decadência, apesar que eu acho que isso é verdade. Mas você se lembra do passado como se fosse melhor do que antes, e espera que o futuro seja pior do que provavelmente será. Este é interessante, pois, estatisticamente, esse é um dos tempos mais pacíficos e prósperos da história. Era, né, antes da guerra da Ucrânia. Embora o ciclo de notícias de 24 horas raramente reflita isso. Hipótese de um mundo justo. Sua preferência por um mundo justo faz você presumir que ele existe. Claro, é muito mais desconfortável pensar que o mundo é injusto, mas ao compreender isso, você fará julgamentos mais precisos sobre as pessoas e situações. Viés da crença. Se uma conclusão apoiar suas crenças existentes, você racionalizará qualquer coisa que apoie. Foi o que eu mostrei lá no exemplo dos extraterrestres daquele parágrafo. Em outras palavras, em vez de olharmos voluntariamente para novas informações, estamos preparados para defender nossas próprias ideias sem realmente questioná-las. Por isso que o questionamento é fundamental. Efeito de enquadramento. O contexto e a forma de comunicação podem ter um grande impacto em como uma história é interpretada. Devemos ter a humildade de reconhecer que podemos ser manipulados e trabalhar para limitar o efeito que esse enquadramento tem em nosso dia a dia. Veja bem, esta forma da contexto e forma da comunicação é muito facilmente explicado nas religiões, no que acontece nas religiões e na política. O pessoal fica acalorado, o pessoal, eles fazem as coisas de uma forma extremamente emocional, eles apelam para a tua emoção para que você não use a razão. E aí o seu pensamento crítico fica obliterado. Você não consegue pensar, né? Outro dia eu vi um comentário interessante, eu estava vendo um vídeo aí, e o cara estava comentando sobre essa igreja que fazem exorcismos,
E ele fez o seguinte comentário, interessante, né? Que o diabo só aparece lá sexta-feira, o dia que eles fazem exorcismo. O resto da semana o diabo não aparece. É onde o dia que tem mais doações. A maldição do conhecimento, isso daqui é interessante, né? Você já tentou explicar algo que conhece de maneira intrincada e que trabalhou por muitos anos? É difícil porque você internalizou tudo o que aprendeu e agora se esquece de como explicar. Esse preconceito é semelhante, você sabe algo por dentro e por fora, e o que é óbvio para você não é para os outros. Isso é muito natural na gente, às vezes você está conversando com a pessoa e você tem um conhecimento de algum assunto tão profundo que você começa a falar de tal forma que você acha que a pessoa vai entender. Mas você tem esse conhecimento e a pessoa não tem esse conhecimento necessariamente. A reatância psicológica, que é a resistência à persuasão, isto é, as pessoas querem se sentir livres para adotar posições particulares sobre o assunto, ou não adotar nenhuma posição. É assim, ó, às vezes todos nós temos o desejo de fazer o oposto do que nos dizem. Ninguém gosta de ser constrangido. O único problema é que quando estamos nessa situação, há uma tendência de reagir de forma exagerada e jogar qualquer lógica pela janela. É muito normal você ir pedir opiniões, querer ouvir opiniões, mas dizer assim, eu vou fazer do meu jeito, obrigado pela sua opinião, mas o que vale é o que eu penso. E projeção, porque cada um de nós vive dentro da sua própria cabeça. Nosso foco natural está no que estamos pensando e fazendo. Projetamos isso nos outros e superestimamos o quanto eles percebem sobre nossa aparência ou como agimos. É muito comum a gente projetar no outro as nossas dores, as nossas maldades, toda a nossa carga que a gente não aceita, a gente projeta no outro. O outro é ruim, o outro não presta, o outro tem raiva. Então, a gente projeta, mas sempre que você projetar alguma coisa no outro, pensa assim, o que isso tem a ver comigo? Por que eu estou achando isso dessa pessoa? E o viés dos grupos? Bom, isso a gente vê em todos os grupos. Pensamos que somos justos e imparciais, mas a verdade é que automaticamente favorecemos os que são mais parecidos conosco ou pertencem ao nosso grupo. Legal até aqui? Vocês têm alguma questão? Isso aí de favorecer o grupo, isso aí já foi comprovado até biologicamente, né? Olha só. Quando eles pegaram uma experiência, eu falei esse dia naquela palestra das raças, que eles pegaram uma experiência lá com índios mapuches do Chile e colocavam, eu não me lembro direito, mas assim, características, e as pessoas tendiam a falar positivo, eles não sabiam qual era o grupo, se era da mesma tribo ou não, a falar positivamente daqueles que pertenciam à mesma tribo deles, assim, sem saber que eram, né? Esse negócio do grupo... E se tu vai ver isso aí, os portadores da vida já sabiam, né? Quando eles separaram cores, as raças. As raças. Porque eles sabiam que isso ia ajudar na evolução, porque a tendência, aqueles do mesmo grupo, das mesmas cores, se ajudarem mais, se protegerem e evoluírem juntos, assim. Então, por isso... E lá nas Morôncias, nós vamos acordar em câmaras de ressuscitação por raças também. As coisas continuam em grupo. E o mais curioso é que os agodonteiros, que nem nós, que estamos em planetas rebelados, eles ficam em um grupo especial de agodonteiros. A gente não vamos ser, os que forem de verdade, não vão ser misturados com os seres de evolução de grupos normais. A gente vai ficar no grupo dos agodonteiros. Isso só termina enquanto se está em Avona. Quando você chega a Gondonteiro, quando você chega com o pai, aí acho que volta, se não me engano. Mas só termina esse grupo de agondonteiros vão juntos pela eternidade. É muito curioso isso. Bom, é o bolo, então. Oi?
É bullying. É bullying. Isso nos mostra uma coisa interessante, pessoal. Assim, a gente olha tudo isso e isso nos leva a pensar, fala, cara, qual que é a verdade? Então, eu acho que isso, para mim, pelo menos, é um impulso de cada vez mais se conectar ao Pai. Porque a verdade, o nosso ajustador tem a verdade, ele é o próprio Pai. E ele pode nos transmitir essa verdade. Só que ele vai nos transmitir essa verdade, mas nós temos que fazer o nosso trabalho de tomar decisões para ir a esta verdade. Esse é o ponto. Então, nós temos o trabalho aqui, não adianta só pedir, eu quero fazer a vontade do Pai. Você vai ter que tomar um monte de decisões na vida. O que você pode fazer, e isso é uma coisa importante, eu vou só compartilhar a tela aqui sem ser a tela cheia, pelo seguinte, isso daqui é uma coisa que a gente pode fazer, é o seguinte. Vocês sabem que nós, aqui, vocês conseguem ver a tela toda ou não? Vocês conseguem ver o slide, sim. Só não o slide? Pronto. Sim. Estão vendo o slide? Sim. Olha que interessante. Esta consciência que está aqui, esta personalidade consciente, ela não tem consciência de tudo que está abaixo. Isso vai vindo aos poucos para nós, que são as nossas tendências. Eu tenho tendência a beber. Eu tenho tendência a ser violento. Você vai percebendo essas tendências vindo na sua vida conforme você trilha o caminho espiritual. Se você não trilhar o caminho espiritual, essas tendências, geralmente, você não vai aceitar e você vai compensar com bebida, com droga, com um monte de coisa, porque você não consegue aceitar esta parte sua. E, principalmente pelos aprendizados e costumes religiosos, você quer ser bonzinho, porque você, obviamente, todos nós temos medo da morte e o nosso corpo e a gente quer continuar. Então, você quer se mostrar para Deus bonzinho, para que você não tenha que aceitar esta parte aqui. Porque nós, como estamos isolados, nós não temos seres que nos mostrem um manual de instrução de como lidar com este ser que está aqui. A gente não tem um manual de instrução. Você está sentindo o que acontece aqui, porque teu corpo sente, e você está querendo intuir o que esse espírito quer falar para você. Mas a única ferramenta que você tem é a consciência. É a única. Pois bem, há coisas aqui embaixo que você consegue trabalhar, que você, por um esforço próprio, fazendo terapia, fazendo determinadas coisas, você consegue trabalhar. Há coisas aqui no plano espiritual que vêm e que você sabe que é certo, mas devido a medo, vergonha, culpa, você não aplica. Porque entra em cena esta parte inferior que acha que, de alguma forma, ela vai deixar de existir se ela seguir o plano superior. Mas não é verdade, porque tudo que está aqui embaixo são apenas vibrações. São vibrações emocionais, são pensamentos, não são realidade. E quanto mais a consciência encara isto daqui, mais ela vai se tornando dona de si mesma, mais ela vai controlando esses cavalos. Pois bem, como é que você pode efetivamente pedir ajuda? Uma forma legal que você pode fazer é sentar e falar assim, olha, eu dentro da minha melhor consciência, eu estou percebendo que estas coisas acontecem comigo, eu peço ajuda do plano espiritual. Porque a única ferramenta que você tem é, de forma consciente, pedir ajuda. Porque, às vezes, você tem coisas tão pesadas aqui, como carga genética, você vive em pontos tão violentos, que se você não tiver uma ajuda superior, você não tem como sair. Mas acontece que, quando a ajuda superior vem, muitas vezes você está acomodado. E aí você nega.
e você não quer sair do problema. Ah, não, mas está tão bom, mas eu gosto tanto, mas é tão bonitinho, não vou aguentar mais um pouco. Mas se você efetivamente quer sair, encare a dor, encare o sofrimento, porque isso daqui é fantasia, isso daqui quer acreditar, quer te fazer acreditar que é verdade. E isso daqui quer te liberar da prisão, tá? Então, peça conscientemente. Olha, dentro do meu melhor estado de consciência e de clareza, eu peço ao plano espiritual que me ajude com isso. É uma forma honesta de você pedir ajuda, e nesse momento você fique atento, porque esta ajuda vai chegar. E se ela chegar, embarque nela, independente do medo. Pegue o medo pela mão e fala, cara, eu estou morrendo do medo, mas eu vou atravessar essa ponte. Porque senão, pessoal, sair disso não é brincadeira. A gente não sai disso de forma gratuita de todas essas causas antecedentes. É por isso que você tem príncipe planetário, você tem sangue adâmico, você tem os instrutores que vêm lá de cima, você tem um ajustador do pensamento, você tem os espíritos ajudantes da mente que estão te ajudando, cara. Porque o buraco é muito embaixo. E quanto mais embaixo, maior a tua probabilidade de vitória. Mas não porque... Vitória porque você venceu o plano material. Essa é a grande beleza. Vitória porque você conseguiu sair de todo um jogo de polaridades e conseguiu caminhar para a unicidade. Então, é isso que eu acho que é a beleza que a gente tem que, se conseguirmos, isso é realmente uma grande vitória. E olha, pelo que eu vejo, nós estamos recebendo ajuda de todos os níveis, de todas as formas possíveis e imagináveis. Muito bem. Então, vamos ver agora o que o livro de Urântia nos fala sobre fazer a vontade do Pai e o livre-arbítrio. Primeira coisa, ele diz assim, as chaves do reino do céu são sinceridade, mais sinceridade, mais sinceridade ainda. Por que ele fala esse termo sinceridade, pessoal? Porque a gente sabe que nós temos um lado inferior, um lado que quer destruir, um lado que quer tudo para si, um lado que quer as coisas todas. O que é ser sincero? Pai, eu reconheço que eu tenho a tendência à bebida, eu reconheço que eu tenho vontade de matar meio mundo, eu reconheço que eu detesto tal pessoa. Então, você reconhece, encara de frente esta tendência, esses pensamentos que chegam na sua cabeça, esta raiva. E todos os homens têm o alcance dessas chaves. O que significa? Todos os homens têm consciência. Consciência de que precisam ser sinceros e acertar seu lado humano. E os homens usam-nas avançando em status espirituais por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais ainda, com base na escolha moral mais elevada, que é a escolha do valor mais elevado possível. E aí que eu mostrei lá no começo, que o teu valor mais elevado, isso que é bonito, ele sempre está de acordo com o nível evolutivo daquela humanidade. Obviamente que o padrão mais elevado de consciência do mundo e luz e vida é muito maior que o nosso aqui. Mas se nós aqui, nesse planeta, tomarmos a decisão com o nosso valor mais elevado, é isto que importa para a evolução. E ele fala aqui, ó, e em toda e qualquer esfera, não importa se da mais baixa a mais alta, isto sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é a escolha moral mais elevada. Está aqui. Isso está na sua mão. Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jerusalém, ou mesmo o menor dos mortais de Urântia. Isso daqui está no documento 39. Olha, mais claro do que o que é fazer a vontade do Pai no livro de Urântia é impossível. Talvez seja a coisa mais clara que tenha lá. A sobrevivência eterna, que a gente conversou no começo, depende inteiramente da escolha da mente mortal. Aqui é o nosso livre-arbítrio.
cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Foi o que a gente falou lá, o nosso livre-arbítrio está limitado por isso aqui. A solução sábia e efetiva de qualquer problema depende que a mente seja isenta de sectarismos, paixões e de todos os outros condicionamentos puramente pessoais, que poderiam interferir em uma busca desinteressada dos fatores reais que formam o problema a ser solucionado. O que é que ele está dizendo? Para você ser isento de sectarismo, paixões, você tem que questionar tudo. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Coragem para seguir em frente e sinceridade para saber que nós não temos todo esse poder, que nós precisamos de ajuda e que tem coisas, às vezes, tão arraigadas em nós que a gente precisa de muita ajuda. Apenas os indivíduos honestos, isto é, que se encaram, que aceitam seu lado negativo e valente, são capazes de seguir bravamente, através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. Pensar, a atração de um grande ideal é necessário para impulsionar o homem a perseguir uma meta que seja cercada de problemas materiais, difíceis e cheia de riscos intelectuais múltiplos. Isso daqui, a atração de um grande ideal, pode ser ter fé, ou você querer transformar alguma coisa na sociedade, ou você trazer uma grande ideia, onde toda aquela inércia vai contra a tua ideia, mas você vai firme e vai em frente a tudo isso. E fazer a vontade do Pai e ajuda divina, mas posso pedir ajuda a Deus? Não, e aqui tem a frase que eu já li várias vezes para vocês. Não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos, enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. Orai não para ter iate, namorado, namorada, ou o que quer que seja. Você tem que orar pelos valores. E hoje, nas igrejas, as pessoas oram para ter carro, casa, né? Isso não é crítica, mas é uma constatação. E assim a prece funciona como o mais poderoso, o agente mais poderoso da religião, na conservação dos valores e ideais mais elevados daqueles que oram. A conjunção dos factuais e dos potenciais equivale ao crescimento, a realização dos valores na experiência. O que é? Toda nossa evolução é com base nos valores divinos. Contudo, o crescimento não é mero progresso. O progresso é sempre algo significativo, mas se não vier acompanhado de crescimento, torna-se relativamente sem valor. Se nós olharmos todo o progresso tecnológico que tem no mundo hoje, o que ele está ajudando como valor de desenvolvimento dos seres humanos? Muito pouco. Se a gente olhar as mídias sociais, que seriam uma ferramenta maravilhosa para unir a humanidade, hoje ela serve para você fazer bullying na humanidade, para os jovens se suicidarem, se sentirem inferiores. Então, é um progresso que não tem valor, que não tem nada significativo para o crescimento humano. Por quê? Porque o valor supremo da vida humana consiste no crescimento dos valores junto ao progresso dos significados e na realização da inter-relação cósmica de ambas essas experiências. E tal experiência é equivalente à consciência de Deus. Este mortal, embora não sendo supranatural, verdadeiramente está se tornando um supra-humano, uma alma imortal que está evoluindo. Fazer a vontade do Pai e o crescimento. A evolução da alma, o surgimento e crescimento da alma moroncial indica o grau e a profundidade na mestria dos nossos veículos. É aquela história do eu coordenando os cavalos.
A mestria sobre os círculos cósmicos está relacionada ao crescimento quantitativo da alma morancial, a compreensão dos supremos significados da vida e do porquê de tudo isso. O homem, porém, não é salvo nem enobrecido pela coação. Isso daqui é extremamente importante, esse parágrafo aqui. O crescimento espiritual brota de dentro da alma em evolução. Veja, a gente não adianta querer falar, eu quero crescer isso. Ele tem que vir de dentro. Você tem que tomar as ações fora, e com essas ações fora, você recebe qual seria a palavra? Você recebe como resultado o crescimento espiritual. A pressão pode deformar a personalidade e nunca estimula o crescimento. Então, você imagina, se eu falar para vocês, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não se comportar desta maneira, você vai ser punido. A pressão pode deformar a personalidade e nunca estimula o crescimento. Até mesmo a pressão da educação só colabora negativamente, pois só pode ajudar na prevenção de experiências desastrosas. O crescimento espiritual é maior quando todas as pressões externas estão minimizadas. Por isso que se fala da meditação, da yoga, de você ficar em silêncio, porque você tira as pressões externas para que o interior possa brotar. Onde está o Espírito do Senhor, lá está a liberdade. O homem desenvolve-se melhor quando as pressões na sua casa, comunidade, igreja ou Estado se encontram minimizados. Isto não deve ser tomado, entretanto, como significando que em uma sociedade progressista não haja lugar para o lar, as instituições sociais, a igreja e o Estado. Em outras palavras, não significa que a gente tem que abandonar tudo isso, mas isto tem que estar em harmonia com o crescimento interno. E aí, uma resposta que eu tive lá, quando a gente estava lá, uma pessoa falou assim, mas sem conflito não tem graça. E aí, para algumas pessoas, elas acham que crescer tem que ser através do conflito e da pressão. E aí, a resposta é a seguinte, e se fosse com você? Você já parou para pensar o que você pode estar causando no outro? O desequilíbrio que você pode estar causando no outro ao querer convencê-lo da sua verdade ou de pressioná-lo a fazer aquilo que você acha que é certo? Essa resposta foi ótima para mim lá, mas sem conflito não tem graça, quando eu terminei de mostrar esse lado. Porque a pessoa tem o prazer pelo conflito. Ela tem o prazer, quando você tem conflito, é porque você quer ganhar. É porque você quer ser o vencedor. E se há um vencedor, tem um perdedor. E se eu te convenci, eu me sobrepus sobre você. Eu me sobrepus sobre a sua verdade. Sobre o seu eu interno. Sobre aquilo que o seu ajustador quer para você. Isso que a gente tem que pensar quando se entra em conflito sobre aquilo que a gente acha que é verdade. Então, 5 pontos básicos para fazer a vontade do Pai. O sumário do que a gente viu. As chaves do reino do céu são sinceridade e mais sinceridade ainda. Os homens avançam em estado espiritual por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais ainda. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível. E, em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Orai apenas pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação, porque a hora que você cresce, a gratificação vem automaticamente. A mestria sobre os círculos cósmicos está relacionada ao crescimento quantitativo da alma. Eu preciso crescer muito a minha alma monancial. A compreensão dos valores dos supremos significados. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Apenas indivíduos honestos, isto é, eu reconheço que eu tenho um corpo de origem animal, que eu tenho tendências que precisam ser elevadas. Honestos e valentes são capazes de seguir bravamente,
através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde uma lógica de uma mente destemida pode levar. O homem desenvolve-se melhor quando as pressões em sua casa, comunidade, igreja ou Estado se encontram minimizadas. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Porque agora nós vamos ver rapidamente, já está no finalzinho, alguma coisa dos nossos comportamentos diários. É bom porque a gente viu, e agora vamos ver como é que nós costumamos nos comportar diariamente em relação a fazer a vontade do Pai. E eu acho essa figura aqui ótima, porque ela mostra realmente as nossas várias faces durante o dia. O nosso comportamento, primeiro, dificuldades em mudar. Há uma coisa em muitos de nós que chama-se complexo de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim, que é a música modinha para Gabriela do Dorival Caymmi. A síndrome da Gabriela está relacionada a uma forte resistência ao novo e a dificuldade em aceitar mudanças. Indivíduos que apresentam o problema não conseguem enxergar que sua forma de ser e agir pode estar, na realidade, sabotando a si mesmo em diferentes esferas da vida e prejudicando os outros. O que fala o livro de Urântia? Que a alma é mudança constante, crescimento. Se a pessoa não quer mudar, o que acontece com aquela alma? Se ela não decide, ela não quer mudar. Outro comportamento é esperar que caia do céu. Esperar que alguém me diga o que fazer ou não assumir responsabilidade pelos próprios defeitos e pela própria vida. Então, como é que fica em relação ao livro que fala que decisões, decisões e mais decisões, então fazer a vontade do Pai é tomar decisão, e não esperar pelo que os outros façam pela gente, né? Ouvir mentores e vozes internas, mas isso não impede as crises pelas quais temos que passar. Lembre-se que o ajustador nunca constrange. Nunca o ajustador vai te constranger, vai falar coisas negativas, vai te ameaçar com o inferno, o que quer que seja. Quando vierem aquelas vozes, não, porque você vai para... Não vou, não vai. Sabe? Você fala, não vou, não aceito essas vozes. Porque o ajustador sempre vai te trabalhar pela forma positiva. Então, você deve utilizar o mais alto nível da sua consciência para decidir. Projeção. A projeção psicológica ocorre quando os sentimentos ameaçados ou inaceitáveis de determinada pessoa são reprimidos. E então projetamos em alguém ou algo. Se alguém tem muita repressão, isso acontece, eu já vi muito disso com pessoas, com pessoas homossexuais, principalmente homens, que criticam os que são homossexuais, e quando eles aceitam, eles se tornam homossexuais. Então, eles xingam, eles brigam com o homossexual, porque eles não conseguem aceitar nele aquela homossexualidade, que é um lado deles. Então, apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente, através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. Radicalismo. O radicalismo em querer acreditar que a sua religião seja a única verdade ou aquilo que você pensa, não necessariamente a religião, né? Querer forçar as pessoas a acreditarem na sua verdade através do convencimento, da manipulação e ameaças a nível psicológico ou físico, ou do aprendizado através da força e conflito. O que o livro fala? O homem desenvolve-se melhor quando as pressões em sua casa, comunidade, igreja ou Estado se encontram minimizadas. Jesus ensinou elevando os conceitos das pessoas. Ele não ia contra, mas ele pegava o que a pessoa acreditava e elevava aquele conceito. Ele não aconselhava quem não pedisse. Isso é uma coisa que eu não aprendi a fazer ainda. As pessoas precisam de tempo para elaborar verdades há muito tempo imputadas nelas pelos sistemas religiosos, famílias e costumes. Então, você não muda uma pessoa do dia para a noite, elas precisam de tempo para que esse crescimento venha de dentro, né?
E mais cedo ou mais tarde, todas as personalidades do universo começam a compreender a realidade de que a busca final da eternidade é a exploração sem fim da infinitude na viagem que nunca acaba, da descoberta da absolutez da primeira fonte centro. Quer dizer, descobrir que tudo vem, parte e volta para a primeira fonte centro. Mais cedo ou mais tarde, tornamos-nos todos cientes de que o crescimento de todas as criaturas é proporcional à identificação com o Pai. Por isso que eu mostrei logo no começo que primeiro a personalidade se identifica com o corpo físico, para depois se identificar com a alma, para depois se identificar com o fragmento do Pai, e quando chegar diante do Pai como finalitor, se identificar com o próprio Pai universal. Chegamos ao entendimento de que viver a vontade de Deus é o passaporte eterno para a possibilidade infindável da própria infinitude. Viver a vontade de Deus é o passaporte. Quem não vive não tem passaporte. Os mortais compreenderão em algum momento que o êxito na busca do infinito é diretamente proporcional ao grau atingido em semelhança com o Pai. Isto é, nós temos que nos tornar semelhante ao Pai. E que nesta idade do universo, as realidades do Pai são reveladas dentro das qualidades da divindade. E que as criaturas do universo apropriam-se dessas qualidades da divindade pessoalmente na experiência de viver divinamente. E viver divinamente significa, de fato, viver a vontade de Deus. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o livre-arbítrio.